Às vezes a gente, quando coloca duas alternativas, uma influencia a outra. Não sei se já viu isso com cores. A gente acha que a cor é absoluta, mas não é. Então, é isso que eu quero que você desenvolva, que é uma coisa normal de acontecer. Então aí você vai checando, rodeando, testando, sabendo que a sua percepção de realidade pode estar deturpada pela sua realidade. Bem-vindo ao 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Bom, o meu nicho é sobre edição de fotografias. E eu já estudei isso perguntando para fotógrafos iniciantes da minha cidade, por exemplo, ou para pessoas no Instagram mesmo, que o resultado que elas querem ter é uma edição profissional. Ok. No caso do meu nicho, não é lucro, a mais, reconhecimento, isso é consequência, é edição. Aí Ok. eu coloquei aqui uma mesma Roma, só que de forma diferente de falar. A primeira é: ensino fotógrafos a terem uma edição profissional do absoluto zero, Sim. ou tenha uma edição profissional do absoluto zero. Ok. Eu defini esses dois nichos aqui com meu sócio e eu coloquei na comunidade no Facebook. E uma pessoa da tua equipe, uma outra pessoa também comentou lá sobre a edição ser o veículo e não o destino. Aí eu fiquei um pouco na dúvida sobre. As duas teses são teses boas, né? Mas assim, eu já vi um cara... assim, são teses. Você está desde 2019, né? Então vamos lá, deixa eu tentar te ajudar ao máximo. É tipo assim, eu vim entrando, antes de entrar na live, assim, eu vou ajudar alguém, 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 eu vou ajudar alguém. Você já viu que já repetiu uma parada pra você mesmo? Já. Total, é isso que eu tava repetindo. Quando é a data do seu lançamento? A gente marcou semente para o dia 24 de novembro agora, Tá, uma boa data. que é quinta-feira, inclusive. E talvez o que causou tanta demora? Assim, É, novembro de foram, 2019, eu só tô tentando saber se o que causou uhum. tanta demora já tá no passado, que isso não vai voltar mais, porque é muito tempo, né? No digital. Agora a gente entrou também no projeto 6 em 7. Então, Claro, talvez a claro. gente, como, Mas como vai iniciar dia primeiro, né? Talvez a gente vá lançar na data que tu passar pra gente, né? então tá bom. Fechou. É, Então o essa que parada de causou o atraso? procrastinação, a parada de procrastinação foi pro saco já, né? Ou não? É, na verdade, foi um problema pessoal meu. Não eu tenho um sócio, que é meu primo, mas foi um problema pessoal meu. Eu tinha depressão até ano passado, tô um ano fora disso, e isso que causou esse atraso todo, entende? Era uma Entendi. situação bem crítica, mas graças a Deus não tô mais. Cara, que É, bom que você basicamente. é uma coisa assim, super séria mesmo, né? Tô ligado. Nossa, enfim, super sério. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é: Hum, ninguém nunca vai saber do seu mercado igual você. Nem eu. Nem eu. Então, se você tá falando que o que é atrativo para sua audiência não é dinheiro, vai fundo. eu pensei em Só colocar toma, isso só toma um na oferta. cuidado. Só toma um cuidado. E Hum, assim, eu acho que você tá certo. Eu acho que o seu negócio tá certo. Só toma um cuidado. Às vezes, a gente faz as perguntas de um jeito para ter umas respostas de um jeito. Tem um livro hum. que chama Pré-suasão, não persuasão. Chama Pré-suasão. Já ouviu falar desse livro? Não. Ele fala como você influencia as pessoas antes de perguntar, antes de pedir fazer uma ação. Vou Hum, te dar um exemplo. Você faz uma pesquisa, a alternativa que você coloca em um já está em vantagem. Sabia disso? Sabendo agora. Já está em vantagem. Se você faz uma alternativa de múltipla escolha,
também você está influenciando. Teve uma época que um cara fez isso e pareceu óbvio. Ele falou assim, você quer faturar 100 mil ou quer lucrar 100 mil? Aí, quando você coloca as duas em isolamento, parece faturar, seria bom. Mas quando você coloca lucrar, você implica que tem algum problema no faturar. Não sei se você percebe a sutileza dessa técnica. Sim. E às vezes a pessoa, sem saber, aplica. Então toma cuidado que a sua visão de mundo vai deturbar a visão de mundo da sua audiência. É o princípio da influência. Então quer dizer que você pode estar errado. Eu acho que você está certo. Então eu estou no seu lado. Minha equipe já acha que não. Minha equipe já está mais ligada no dinheiro. E são duas teses. Mas saiba que você pode estar errado. Saiba que você pode estar deturpando na coisa. Então você vai com a cabeça aberta, mas segue o seu feeling. Cara, você pareceu com segurança. E o cara quer uma edição profissional, a edição profissional será, testa. Eu testaria com a edição profissional também. Mas eu não desmereço a minha equipe por achar diferente, não. Então, assim, sabendo que num contexto com a minha equipe não tem resposta certa e errada, são opiniões, né? E, de repente, muita gente deixa de falar do dinheiro porque o dinheiro é um problema para eles, não para a audiência. Então, porque eles não fazem dinheiro, eles não prometem dinheiro. E aí tentam se convencer que o que a audiência quer não é dinheiro. Você está entendendo dessa jogada? Isso não acontece com você, mas tem muita gente que não faz dinheiro. Aí eu falo, minha audiência não quer dinheiro. Quando eu for ver, ele que não faz dinheiro. Eu falei, como é que... Aí ele fica falando que a audiência também não queria... Tem uma frase da uva, uma parábola da uva e da raposa, mais famosa talvez na Europa. Eu comecei a descobrir quando eu morei lá para fora. A raposa estava andando e viu uma grande, bonita uva. E falou assim, vou me deliciar com aquela uva. Ela saltou para pegar a uva, não conseguiu. Ela falou assim, vou dar um jeito. Pulou no montinho, saltou e não conseguiu. Depois de inúmeras tentativas, ela olhou para a uva e falou assim, também não queria. Não, ela falou assim, deve estar estragada. E o que a gente faz assim? A gente tenta conformar o mundo com a situação que a gente está, até para a gente conseguir lidar com isso. Então, uma situação de conformidade. Então, quando eu sei disso, fica mais óbvio para mim tomar as decisões. Mas então, você pode ir com essa. Eu acredito que eu iria também, pela sua confiança. Estou indo pela sua confiança. Mas toma cuidado, que às vezes não é que a audiência quer, a gente meio que, sem querer, mas faz as perguntas de um jeito. Eu falei, você quer fazer eu colocaria 2 perguntas para minha audiência. Você prefere, olha só, você prefere aprender a fazer uma edição? Assim, faz uns testes assim para checar se a sua sanidade está boa. Se você não está, assim, uns testes. Você prefere ganhar 10 mil por mês ou aprender a fazer Você prefere tem vários jeitos de deturpar para o outro lado também. Você prefere ganhar 10 mil por mês aprendendo a editar? Você prefere aumentar o seu salário em 10 mil por mês com edições profissionais ou você prefere aprender edições profissionais? Porra. Você viu que agora eu deturpei? Não, entendi. Eu deturpei do outro lado. Eu usei a mesma tática que o outro cara editou. Porque assim, quando você colocou em isolamento, uma coisa parecia bom, mas parece que o cara, você deu a entender levemente que o cara vai ficar editando profissionalmente e pobre. Tem uma coisa estranha quando você coloca 2 alternativas. Tem uma coisa que chama efeito decoy. A gente força uma alternativa. Tipo assim, esse é testado, tá? Pergunta pra mulher, pegaram um rosto fictício. Os caras fizeram em 3D. Aí perguntaram para as mulheres de 0 a 10 o quanto ela achava aquele rosto atrativo. Acho que ele ganhou ganhou uma nota baixa. Aí o que eles pegaram? O mesmo rosto em 3D, eles deram leves puxadas, sem parecer que estava puxadas, deformadas no rosto. Trocou a cor do cabelo. Então, assim, era a versão mais feia daquele cara. E aí depois ele pediu para dar nota nos 3.
o mesmo cara que não é a mesma pessoa, é óbvio, né? O mesmo cara que era feio, agora tá bonito. Porque quando ele é colocado do lado de dois feios, isso artificialmente sendo feio, nada de gosto. O cara pegou e deu uma puxada no nariz. O que aconteceu? Pareceu bonito. Então esse é o problema da gente. Às vezes a gente, quando coloca duas alternativas, uma influencia a outra. Não sei se já viu isso com cores. A gente acha que a cor é absoluta, mas não é. A cor é relativa à cor que ela está ao lado. Tem vários experimentos que falam, que cor é essa? É laranja. Aí o cara tira o fundo, sem modificar a cor, e fica marrom. Sim. Então, é isso que eu quero que você desenvolva, que é uma coisa normal de acontecer. Então, aí você vai checando, rodeando, testando, sabendo que a sua percepção de realidade pode estar deturpada pela sua realidade. Mas vai chegar uma hora que você vai ter uma certa certeza. Eu acho que eu já vi 6 em 7 serem feitos com essa primeira Roma Sul, por isso que a minha percepção de realidade está deturbada. Eu te conheci através de um fotógrafo, que é o seu faixa preta, inclusive. Pois é. Deu uma entrevista. Você sabe quem é, né? Uhum. Então, a minha percepção de realidade é deturbada da minha audiência, né? Eu entrevisto quase todo mundo. Então, hoje eu entrevisto todo mundo. Mas se eu não tivesse essa deturbação, talvez eu estaria do lado deles. Então, assim, eu não os culpo, nem acho que eles estão errados. Pode ser que eles estão certos. Mas fica ligado nisso. Tá bom? Porque, assim, eu tenho aqui no nosso mercado em si, que é a fotografia, a gente tem cursos... Deixa eu só fazer uma interrupção, perdão. Sim. Qual que é a moral da história do que eu falei? Como assim? Não entendi. Perdão. Qual que é o resumo da ópera do que eu falei? O que ficou até aqui? O que ficou naquilo que eu falei para você? Bom, para eu seguir o meu intuito, né? Mas que eu posso estar errado. Para eu ir de mente aberta, eu posso estar errado sobre a Roma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E só para tentando complementar, até para um ponto de vista didático para a audiência também. Por que você pode estar errado? Porque ainda é o primeiro lançamento, ainda não validei. Não é por isso. Não, você não pegou. Tô secando, sempre bom. Por que você pode estar errado? Não é porque é o primeiro lançamento, não. Talvez sim, mas não foi essa a tese que eu defendi. Exatamente. Por que você ainda pode estar errado? Vamos lá, deixa eu fazer... Porque eu posso estar olhando só para a minha realidade, não para a realidade do meu avatar. Mais ou menos, não. Eu vou falar de uma outra maneira só para isso aterrissar para você e para a audiência. Porque a sua realidade, os seus conceitos, sua realidade distorce a realidade que você vê. Então, distorce, eu dei exemplo de várias maneiras. O jeito que você pergunta já distorce a realidade. Então, o jeito que você pergunta vem da sua realidade. Distorce a realidade que você percebeu. Porque nada é real. Então, isso que você está vendo na sua frente agora, não é o que é. Uma visão distorcida da sua realidade. Por exemplo, é distorcida pelo... Você vê que eu falei algumas coisas foram absorvidas, outras coisas foram despriorizadas. Então, você escolhe o que você escuta. Eu também. A gente escolhe e, às vezes, ao falar, a gente influencia a resposta das outras pessoas também, de acordo com a nossa realidade. Eu vou te falar de uma vez, é incrível, assim. Eu lembro do meu primeiro 7 em 7. Estava na casa da minha mãe. Eu morava fora do Brasil e resolvi fazer um lançamento na casa da minha mãe e trouxe minha equipe para lá. Minha equipe eram 3 pessoas. E aí, depois do 7 em 7, a gente tinha feito o primeiro 7 em 7. Que eu tinha conhecimento na história do Brasil. Não quer dizer que não era o meu, mas eu se falava nisso. Minha mãe vira para os meus funcionários na época e fala, gente, parabéns. Agora é o seguinte, quer um conselho? Minha mãe, falando para os meus funcionários, que tinham feito 6 em 7. Era um programador e um de suporte. Se eu fosse vocês, eu prestaria concurso. Concurso, gente, é estabilidade. Ela fez uns pão de queijo e falou. Ela não percebeu o que ela estava falando. Concurso é estabilidade.
concurso isso. E naquele momento, por imaturidade minha, eu confesso que eu fiquei puto. Eu falei, pra não dizer um palavrão, PQP. Minha mãe não tem noção. A minha mãe é excelente vendedora disso. Ah, meu filho, eu ganhei apartamento funcional na época, eu tive estabilidade, eu viajei pro norte do Brasil, eu fiz uns trabalhos incríveis também. Cara, eu falei, mãe, você não tem noção que você tá fazendo com que os meus... Ah, ganha muito melhor. Eu falei, mãe, agora ganha bem. E na época, eu não sei se eu pagava tão bem assim. Hoje a gente... Mas, cara, competir com o serviço público é muito complicado. Tem dinheiro infinito. Estabilidade, indemissível. Eu falei, uai, mãe, você tá querendo... Você tá querendo... Nossa, eu fiquei bravo, mas na época eu controlei aquilo. Eu falei assim, não, cara, é a minha mãe. Eu amo ela de todo jeito. E não vai ser hoje que eu vou mudar minha mãe. Depois de 70 e tantos anos. Mas você entende que a realidade dela distorce? Cara, se você sentar perto da minha mãe, a sua chance de prestar concurso aumenta. Não quer dizer que você vai prestar concurso, mas aumenta. Você entende que a nossa realidade distorce? A realidade não é certo que empreendedorismo é certo ou errado. A gente só tem uma percepção. A gente vê o nosso mundo com o nosso cérebro. E o nosso cérebro ele é forjado pelas minhas situações, pelo aquilo que eu vivi, pelo aquilo que deu certo, pelo aquilo que doeu, pelo aquilo que machucou. Uma mulher que tenha sido muito machucada num relacionamento pode achar que homem não presta. E ela pode procurar só as provas que chama o viés da confirmação. Escreve isso. Viés da confirmação. Isso foi descoberto por um cara que chama Daniel Kahneman. Que quando a gente tem uma crença na nossa cabeça, a gente procura provas que aquela crença é real. Então, minha mãe tem uma crença, concurso público é o poder. Então ela vai procurar tudo que é certo daquilo e vai naturalmente vedar tudo que é errado. Então a sua realidade distorce a realidade alheia. Só para você ficar ligado. E como você sabe disso, você vai tentar evitar de ter esse viés. Então, você vai confirmar de outros jeitos, fazer dar um lado para o outro, tá bom? Tá. Então, diga. Posso fazer uma pergunta? Pode, até duas. É porque, assim, no nosso mercado existem, inclusive você tem faixa preta disso, né? Tem o cara que faz o nicho da edição de fotografia e tem o cara que faz o marketing para fotógrafo, de como lotar agenda, de como faturar mais, que é no caso dos irmãos Vanassi, né? Sim. E aí eu fico com um certo receio de colocar na minha Roma, por exemplo, o faturamento mais alto. Por exemplo, fature 10 mil com edição de fotos profissionais. Eu tenho medo de confundir esses mercados aqui, porque o meu foco, o que eu quero mesmo é ensinar edição, entendeu? Ok, é o que você E quer. aí eu fico com receio de misturar o financeiro ali e tudo mais. Eu pensei em colocar isso na oferta, por exemplo, a questão financeira e tudo mais. Pera aí. Aí você bugou minha mente, por enquanto. E ela é bugável. Você falou assim, eu tô com receio de ensinar a parte do business, mas eu vou botar na oferta a parte do business? Por quê? Não com receio de ensinar, mas com receio de colocar ela na home em si, dela ser a minha promessa principal, entendeu? É engraçado. A Roma tem uma promessa geralmente só. A Roma é uma promessa só. E talvez você coloque o veículo da promessa, mas eu acho que nunca ela, não seria também, né? Se você está com receio, geralmente é porque você não deve estar vivendo isso. Não entendi ainda. A gente tem receio de ensinar aquilo que a gente não vive completamente. Geralmente a gente tem receio de ensinar aquilo que a gente não vive. Quando a gente tem aquela vivência na gente, a gente não tem receio de ensinar. Ou a gente tem receio de ensinar porque a gente não vive, ou a gente tem receio porque achar que as pessoas não vão conseguir fazer o que você conseguiu. Eu entendi. Eu tenho um receio, que no caso é de as pessoas não conseguirem mesmo. Por exemplo, eu moro em cidade pequena, mas eu consigo um bom faturamento.
Agora, por exemplo, eu não sei se um fotógrafo no interior, no Espírito Santo, com uma cidade de 4.000 habitantes, por exemplo, vai conseguir esse mesmo faturamento, entendeu? Eu Eu tenho entendi. esse receio. Aí, geralmente, certeza não é possível ter, não. É aquela coisa que eu postei nos áudios do Telegram. Eu também, se o nutricionista tivesse receio de entregar a receita, porque ele não sabia se a pessoa emagreceu ou não, ou se a Smart Fit tivesse receio de vender a, a mensalidade, porque não sabia se a pessoa ia ficar fit ou não, Hum. eles não venderiam, né? Eu acho que vale o teste. Se esse é o receio, sabe como é que você testa isso? Testando, criando talvez um outro produto para você não machucar esse primeiro produto seu e fazendo lançamento de semente e você indo a campo de batalha. O receio ele vem de uma especulação, de uma projeção de futuro. E um dos melhores jeitos de você usar um laboratório para ter isso é você vender um semente e colocar uma garantia forte. E usar isso como uma mentalidade de pesquisa e desenvolvimento. Cara, eu vou pesquisar e desenvolver. E aí você coloca uma garantia forte, assim, 90 dias, X dias. E essa garantia não é nem por eles, é por você. Você está em pesquisa e desenvolvimento. Agora, se você encontra um produto que gera esse resultado, mesmo com o cara da Rebimbock da parafuseta, que tem paciência, persistência e um pitadinho de humildade, você tá entendendo? Você criou um puta negócio. Então, as pessoas não têm essa mentalidade de pesquisa e desenvolvimento muito. Elas querem entrar para acertar o 6 em 7, até porque elas têm boleto para pagar. Mas uma visão de médio e longo prazo um pouquinho maior, você pode falar assim, cara, eu vou fazer uma turma teste. Você não vai falar teste para eles. Você vai falar, vou fazer minha primeira turma. Que é a primeira turma que é uma turma teste. Eu não tô falando que tá testando. E, cara, você é uma garantia brutal. Se não conseguir até o final desse dia, eu não quero seu dinheiro. Mas você vai usar isso para você desenvolver o produto. Vai fazer algumas vendas e vai sacar. E vai entrar gente, vai acabar entrando gente de cidades pequenas. Mas estatisticamente, as pessoas estão mais aonde? Nas grandes capitais. Então, Mas tem muito fotógrafo nos interiores. Muito, muito. Eu sou eu, um. eu, não, tem muito. Eu fico imaginando se a gente colocar qual a porcentagem. Assim, vamos tentar pensar um pouquinho. Eu vou ligar um pouquinho mais no meu racional, tá? Qual a porcentagem de fotógrafos no Brasil? Vamos tentar estimar. Vamos supor que fosse 100 mil. Não sei. Vamos supor. Muito mais. Então Tem tá muita bom. gente. É só um número mais redondo. Você se importa de eu chutar 100 mil? Não, tudo bem. Quantos por cento deles vivem em cidades maiores que Santa Maria? Santa Maria. Quantos habitantes tem Santa Maria? Eu acho que o Rafael Ferreira é de lá, né? Do Bipro. Não, peraí. Presta atenção na pergunta. Quantos habitantes tem Santa Maria? Eu não sei, não consigo. Uai, você tem um computador aí do lado? Eu já. Uai, pergunta para o Google, que ele te responde. ...283.000 pessoas. Mais ou menos do tamanho da cidade onde eu moro. Tá. Aí eu calcularia quantos habitantes do Brasil... Primeiro eu calcularia quantos habitantes no Brasil vivem em cidades que têm mais de 230 mil pessoas, 83 mil pessoas. Isso é fácil de fazer. Se você procurar no Google, você vai entender. Qual a porcentagem da população brasileira? Ela não vai te falar agora, nesse sentido. Você vai ter que fazer uns cálculos aí, entrar no IBGE e tal. Mas, assim, esses dados qual a porcentagem da população brasileira vive numa cidade com mais de X mil habitantes? Eu vou chutar 80. Chute brabo. Mas dá para você chegar... 80%. Eu acho que 80% da população brasileira vive em cidades com mais de 283 mil habitantes. Eu acho que tem mais cidades que não, mas eu acho que sim. Filho, se eu colocar 100 mil habitantes, eu seria capaz de apostar um Chicabom. Eu acho que com 100 mil habitantes, já deve dar para fazer essa parada. Não precisa chegar a 283 mil habitantes para você chegar num mercado razoável.
E te falo. Então, assim, eu chuto que 80%. Então, eu chuto que 80% dos seus clientes devem residir em uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Eu tô chutando, assim, absurdamente, mas eu conseguiria chegar nesse número. Esses números é só calcular quantos habitantes tem por cidade. O IBGE tem uma lista de municípios e cidades. Isso tem um censo. Esses são dados abertos. Eles têm que ter esse censo porque imposto, muita coisa é calculada por isso. Esses dados são abertos. Então, você pode puxar todas as listas de cidades e municípios do Brasil, depois botar no Excel, depois colocar por população, depois ordenar por negócio. Eu sei que isso vai dar um trabalhinho. Você vai descobrir que provavelmente 80% da população brasileira vive em cidades. Eu estou chutando 80, mas eu estou apostando, tá? Posso perder o Chicabon. E aí, às vezes, você para de ensinar um produto porque 20% da população não vai. Você podia até falar o seguinte, esse produto só funciona se a sua cidade que você mora tem mais de 100 mil habitantes. Eu tive uma... O fato é o seguinte, você entende que eu tô num contexto onde eu tô tentando lutar por possibilidades. Sim. Então, o que é um empreendedor? Ele vai checar a sua realidade. Cara, não é porque a gente tem você anotou uma coisa que eu pedi para você olhar, tá? Chama viés da confirmação. Eu quero que você lê para você saber que isso é uma parada científica. Tá bom? Agora eu vou te dar um outro viés. O viés da disponibilidade. Também descoberto por Daniel Kahneman. O viés da disponibilidade diz o seguinte: a gente vai tentar, a gente a gente tende, quando vê um evento que é disponível para você, tende a achar que isso acontece com todo mundo. A gente tende a exagerar a presença estatística de uma coisa que a gente vê. Te dar um exemplo, tá? Tô aqui na praia. E aí o pessoal viaja de kite. Isso é história real. Aí um cara veio aqui e falou assim, eu peguei um barco e fui pro Caribe. O cara estava bem de vida e fez isso. Ele já tá aposentado, vendeu uma empresa. E aí a primeira pergunta que o outro cara fez, falou assim, e aí, tinha tubarão? Aí ele virou e falou assim, cara, no Caribe tem muito tubarão. Aí a primeira pessoa falou assim, cara, eu não fazia kite perto de tubarão, mas nem morto. Então as pessoas têm muito medo de ataque de tubarão. Enquanto em Recife isso é comum, se você for ver a disponibilidade, é mais fácil, estatisticamente, você morrer de acidente de avião de que ser mordido por um tubarão no Caribe. E a razão disso é uma razão... E tem algumas cidades que não, tá? Tipo Caribe, Recife, Boa Viagem, não é assim. Mas no Caribe não se tem tanta notícia assim. É mais fácil, estatisticamente. É que nem carro. Eu vou de carro até Fortaleza. Tem gente que não vou falar o nome dele, não. Que vou constranger. Um cara que me leva para Fortaleza é um motorista. Eu tinha um carro para levar de Brasília até aqui. É um carro que eu estava trazendo para cá. Eu não queria trazer de cegonha, queria trazer mais rápido, assim. Ele falou assim, Érico, eu não vou porque eu tenho medo de avião. Você sabe que a viagem de Brasília até o Ceará de carro é infinitamente mais perigosa que uma viagem de avião. Mas a gente tende a pegar um evento catastrófico e explorar ele para muito. Então, toma cuidado com esse viés. Porque talvez... E o problema é que às vezes você está certo. Às vezes, 70% dos fotógrafos moram em cidades com menos de 100 mil habitantes. E aí, cara, e aí você tem que aperfeiçoar o seu método para tal. E, cara, eu vou te falar. Talvez não do jeitinho que você faz daria certo. Mas talvez com aquilo que você já sabe hoje, se você fosse botado numa cidade de 60 mil habitantes, você ia conseguir. Você ia adaptar o método. Através de pesquisa e desenvolvimento. Porque tudo tem ônus e bônus. Na cidade pequena tem menos. Mas, pô, só tem um cara. Vou te dar um exemplo. A gente estava fazendo uma gravação num podcast Faixa Marrom aqui. Eu penei para achar um cara para fazer uns vídeos para mim.
A gente não conseguiu. Olha que louco. Depois ainda conseguiu, mas ainda não conseguiu, assim, conseguiu no meio de última hora, assim, demorou um tempo. Então, qual que é o ônus da cidade? Pequeno. O ônus é que é pequeno, mas o bônus também é que às vezes não tem tanta gente assim para competir. Ou tanta gente que sabe editar para competir. Porque o carinha da cidade pequena, ele é bem humilde, assim. Às vezes ele comprou uma câmera é bem raiz, ele não teve acesso, ou não quer ter acesso. E aí vem um cara que edita pra caramba. Então, assim, o que eu quero dizer, toma cuidado com você não extrapolar demais uma coisa que você... Assim, não... Assim, o seu objetivo é não exagerar. Ah, cara, dê a César o que é de César. Mereceu, é isso mesmo. Mas toma cuidado para aquilo não ser um exagero. Não dê mais. Então, faz essas pesquisas. Você vai descobrir que talvez... Eu vou chutar. Você pode descobrir que talvez não seja... A banda não toque simplesmente assim. Não é tão assim. Você está enviesado. É o que a gente chama nesse fenômeno cognitivo. E, ó, o Daniel Kahneman escreveu esse viés e é o seguinte. Eu e você somos enviesados. Eu sou tão enviesado quanto você. A diferença é que, às vezes, por eu estudar isso, eu pego mais quando eu estou enviesado. Eu tenho Uma dúvida que eu tive agora, por exemplo, vamos supor que eu coloque, não um valor específico, mas coloque fature mais, editando fotos profissionais e tudo mais, uma coisa, algo do tipo. Geralmente tende a não funcionar. Se a pessoa não faturar mais, Mas, tende cara, a não funcionar? Tende não, porque não é possível que ela não vai faturar mais R$1. Fature mais é um sinal de insegurança. Você está diminuindo o seu risco e você vai pagar por isso. Eu podia falar, fature mais investindo em marketing digital na internet. Qual que você acha que a pessoa vai comprar? Quem tem um risco de estar uma pesquisa em desenvolvimento, uma coisa de um 6 em 7? Ou quem fala fature mais? Então, assim, risco é precificável. Você pode, mas você vai pagar um imposto por isso. Imposto, você já vai pagar imposto, mas esse você vai colocar na sua conta. Esse é o maior imposto que você vai pagar. Vai ser mais do que você vai pagar para o governo. Porque risco é precificável. É melhor não falar isso, eu diria. Se você quiser, Então, você pode falar dobre o seu faturamento, mas fature mais é complicado. Porque aí você tá jogando na defesa demais. Sim, entendi. Você não pode ir nem pro ataque demasiadamente, mas você não pode. Time que joga só na defesa tem seus problemas. Agora você não pode prometer uma coisa que não seja íntegra para você também. Então não dá pra. Mas enfim. Sim. E eu não colocaria as coisas necessariamente nas duas Romas, não. Dá pra fazer 2 produtos. E depois você checa qual que eles querem. Você quer ensinar o business ou você quer ensinar a edição? Minha paixão é ensinar edição. Eu sempre gostei de ensinar. Fechou, então. Eu acho que é o suficiente. Eu vou fazer o meu primeiro lançamento agora. Eu vou fazer o meu primeiro lançamento agora, dia 24, quinta-feira, 24 de novembro, quinta-feira. A gente vai entrar no projeto 6 em 7, dia 1º, e vai ver qual a data, né, exata que vocês vão já passar. Cara. E dependendo da validação, eu vou ver. Por exemplo, se essa Roma não for validada, eu vou tentar fazer alguma Roma no sentido de faturamento e falar de valores mesmo. E aí eu tento de novo. Só fica ligado que se você não acertar de primeira, não quer dizer que a Roma não foi validada, tá bom? Uhum. Só não coloca. Dê a César o que é de César. A Roma não carrega todo o peso, não. Tem os outros 20 coisas no processo. Tem seus pesos.